Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, viva. E o José António Silva. Viva, Zé Então. Olá, viva, tudo bem? Viva, viva. Antes de começarmos o episódio 2, queria só vos dar uma pequena nota, que é o Building the Future está de volta nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2022. Estamos quase lá. É a quarta edição que nos traz mais insights e tendências importantes sobre a transformação digital e que não vão querer perder. Convidamos todos que ouvem aqui o podcast a inscrever-se gratuitamente com o código de desconto que temos aqui podem encontrar aqui na descrição do episódio. É verdade, gratuitamente. É a nossa forma de agradecer pelo vosso fantástico apoio ao longo de 1 ano e meio de conversas sobre inteligência artificial. Os detalhes estão todos na descrição, mas o processo é muito simples. Basta carregarem no link, comprarem um bilhete com 100% de desconto com o código BTF22 AI Podcast, que está tudo lá, é tudo automaticamente preenchido se vocês clicarem no. Por isso, registrem-se já e vamos construir um futuro juntos. Agora falando sobre o episódio de hoje. Decidimos dedicar o episódio de hoje ao tópico que possivelmente ainda não ouviram falar muito, que se calhar até vão achar um pouco estranho pelo título, mas certamente vão ficar intrigados. Hoje falamos sobre filosofia e inteligência artificial. E não vamos fazer esta exploração deste tópico sozinhos hoje, porque temos connosco o professor Ernesto Costa, professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, com 2 doutoramentos, uma em Informática Teórica e outra em Engenharia Eletrotécnica, membro eleito do Conselho Científico do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, investigador especializado na área de inteligência artificial, em particular em computação evolucionária, vida artificial, sistemas complexos, aprendizagem automática, cognição e biologia computacional. Também é cofundador da APIA e fundador do grupo de inteligência artificial do CISUC, da Universidade de Coimbra. E coautor do livro de inteligência artificial, Fundamentos e Aplicações, e atualmente é membro do grupo de acompanhamento de estratégia de inteligência artificial em Portugal 2030 e representa Portugal até internacionalmente no International Research Center on Artificial Intelligence. Ernesto Costa, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite e podemos contar com a sua ajuda neste humilde cantinho de conversa que vamos hoje explorar, assim, um tópico um bocadinho diferente. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Antes de mais, cumprimento todos, o Marcos, o José e o Vítor. É um prazer estar aqui e acredito também que o facto de eu ter aceitado participar faz parte da minha maneira de estar na vida, que é sair da zona de conforto, correr algum risco, mas espero que no fim, em conjunto, consigamos tirar daqui alguma coisa interessante sobre estas potenciais ligações, interseções, cruzamentos entre a filosofia e a inteligência artificial. Sem dúvida, e estou mesmo muito curioso da nossa conversa de hoje, confesso, porque isto é um tópico enorme, bastante vasto e de certeza que vai dar aqui muita opinião, muitas ideias vão surgir daqui. Começando mesmo, se calhar, pelo tópico de uma forma até bastante aberta, e convidava-vos, e se calhar passando a palavra ao nosso convidado, ao Ernesto, para se calhar abrir aqui esta discussão, mas como é que nós vamos ver este mundo da filosofia e da inteligência artificial do ponto de vista de onde é que eles se intersetam? O que é que nós estamos a trabalhar na inteligência artificial que realmente se calhar já está a ser trabalhado há muito tempo na filosofia? Como é que nós vemos essas interseções? Ernesto, se calhar dando pontapé de saída. Ok. Bom, nós poderíamos começar por tentar definir o que é filosofia e depois tentar definir o que é inteligência artificial e depois ver se há interseções. Okay. Eu tentarei chegar aí, mas antes de mais eu acho que nós devemos pensar que há uma coisa que é fundamental, que é o conhecimento. É a questão do conhecimento. E o conhecimento muda ao longo dos tempos. E nós acreditamos que cada vez sabemos mais, ou se quisermos, cada vez estamos conscientes que sabemos muito pouco. É outra maneira de olhar para as coisas. E, portanto, a questão do conhecimento é relevante, porque quer a filosofia, quer a inteligência artificial, em função do conhecimento que hoje existe na sociedade, olha para os problemas de maneira diferente. Não quer dizer que os problemas sejam diferentes. Os problemas, se calhar, são os mesmos, mas olhamos para eles de forma diferente. E, portanto, o conhecimento é importante. Para responder à questão do conhecimento, nós temos a ciência e a filosofia, se me posso expressar assim. Pese embora os filósofos também queiram ter o estatuto de ciência, a ciência da filosofia. E tentamos excluir
aquilo que poderemos chamar o senso comum sobre as coisas. Por exemplo, se nós perguntarmos a uma pessoa comum o que é água, essa pessoa vai-me dizer, bom, é um líquido, não tem cheiro, não tem sabor, transparente, é, digamos, o senso comum a falar sobre a água. Se eu falar a um químico, ele vai-me dizer que é outra coisa. Vai-me falar no H2O e vai ter uma visão científica sobre a questão da água. Agora, isso é verdadeiro para qualquer coisa, não é? Eu, sobre a filosofia, eu posso ter a visão do senso comum, dizer, são pessoas que andam a pensar sobre o pensamento, andam a refletir sobre quem sou eu, de onde é que eu venho, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, sobre questões de natureza ética também. O que é a realidade? Uma das questões muito, muito prementes, saber se, no fundo, vivemos num mundo como no Matrix, não é? Nós estamos aqui numa simulação sem sabermos, ou se existe uma realidade objetiva que é independentemente de nós. Por isso, a questão do conhecimento, desde logo, é uma questão relevante. E é relevante para a filosofia e é relevante para a inteligência artificial, porque nós, quando falamos de inteligência artificial, costumamos dizer que são sistemas baseados em conhecimento, que tentam resolver problemas da maneira como nós, humanos, os resolvemos. Por isso, a questão do conhecimento é central, seja na filosofia, o que é que eu sei, aquela expressão muito conhecida, só sei que nada sei, filósofo. E o próprio conhecimento está no centro dentro. Portanto, eu acho que eles aí se encontram. Não creio que, podemos falar sobre isso, mas não creio que seja objeto da inteligência artificial falar sobre o nosso destino. Embora hoje, e antecipando tudo aquilo que iremos conversar, há um conjunto de questões trazidas pela inteligência artificial, os novos desenvolvimentos da inteligência artificial, que remetem para velhos problemas. Há um problema muito conhecido, que é o chamado trolley problem. É um vagão que vai descontrolado, existe um ramal e se nada for feito, ele vai matar 5 pessoas que estão à sua frente. Se eu, observador, acionar uma manivelazinha, envio o trolley para o ramal e morre uma pessoa. E a questão que se coloca é saber se eu devo fazer ou não essa ação. Agora, trazemos isto para a inteligência artificial. Veículo autónomo. Eu tenho o meu carro sem controle. O meu carro vai e, de repente, enfrenta uma situação em que, se continuar, vai atropelar 5. Se não as atropelar, desvia-se e vai matar o condutor. A questão é o que é que faz o carro. Agora, o que faz o carro, como é que nós resolvemos isso? Quem é que programou a decisão? Exatamente. Qual é a capacidade de autonomia da máquina dita inteligente, do carro inteligente, do veículo autónomo? Será que de quem é a responsabilidade no caso de o carro, por exemplo, matar aquelas 5 pessoas? É do condutor que ia dormir no banco de trás, porque o carro ia sozinho? É do fabricante? É da pessoa que construiu o sistema que permite que o carro seja autónomo? Em última análise, é do Estado, que não tem legislação sobre isso? Eu espero que não seja minha, que não ia dentro do carro sequer e não enfrentei. Portanto, isto no fundo para dizer, a inteligência artificial traz-nos problemas de natureza ética que os filósofos andam a discutir há muitos anos. Sem dúvida. E como é que fazer? Isso para mim coloca-me, enquanto pessoa da IA, uma questão muito interessante. Se algum dia poderemos ter máquinas, eu sublinho, máquinas morais, isto é, máquinas que são capazes de usar os mesmos valores que nós usamos para fazer, no fundo, para atuar sobre o mundo. E por isso das máquinas morais, daqui a bocado, se calhar, vai-nos trazer um problema relevante, que é o problema da consciência, mas para já fico-me por aqui. mas Ernesto, eu até vou pegando no ponto do exemplo do trolley e da evolução desse problema para um cenário que efetivamente agora é real e que se tem muito falado, que é o tópico da condução autónoma. Há um argumento ainda também bastante interessante que também podemos debater, que é, eu acho que o problema, ao mudar para o carro autónomo, também muda de paradigma num ponto, que é, no caso do problema do trolley, a pessoa externa não tem risco nenhum, está externa ao problema, só tem a ação ou a não ação. E no caso do carro autónomo, existe uma terceira variável, que é a pessoa quem decide, que é o carro, faz parte da equação. Ele próprio, se ele por acaso, e agora abrindo o tópico para a consciência, se ele for consciente e argumentavelmente até
não humano, mas até poderemos dizer que até poderá ter uma existência, se ele existir, efetivamente, num conceito filosófico, ele próprio também vai estar a sacrificar num caso versus o outro, ou tem uma probabilidade de sobrevivência diferente, e não está só a defender o condutor, não está só ao serviço do homem. Isso pode também mudar o paradigma. Acho que são pontos muito, muito interessantes para a gente também continuar aqui a discutir. Não sei se Zé Tó e Vítor se querem também fazer um weigh-in. Se calhar Zé Tó, força. Não? Então, não, Vítor estava aqui. Força, Vítor. Posso ser eu? Epá, eu, antes de mais, mesmo antes de irmos falar aqui disto, queria dizer que estou muito contente por termos aqui o Ernesto Costa connosco. Epá, acho que é garantidamente uma das pessoas principais da inteligência artificial em Portugal, não só pelas pessoas que ensinou, pelos livros que escreveu, por tudo o que publicou, mas sobretudo, epá, sendo ele um homem da computação evolucionária, epá, é espetacular estar aqui a discutir filosofia connosco. Apesar de eu achar também que as duas coisas são juntas. Desculpa lá interromper. Felizmente isto é um podcast. Nós já viam que eu estava corado. Para vergonha. Não era essa a intenção. Mas queria só dizer acho que é excelente termos esta conversa. Bom, eu acho que a tecnologia sempre esteve ligada à filosofia e fazendo evoluir. Porquê? Porque, na verdade, estamos sempre a falar do homem e na relação do homem com ele próprio e também com o seu exterior. E esta relação é uma relação também mediada pela tecnologia. Contudo, se há tecnologias que, calhar, são mais importantes do que outras. E se há uma tecnologia que é completamente distinta de todas as outras, é realmente a inteligência artificial. Eu estou aqui a chamar a tecnologia a inteligência artificial, se calhar até nem é a palavra certa. Enfim, a área da computer science, enfim, como queremos pensar. Eu acho que a inteligência artificial é, de facto, uma área transcendente. Porque esta ideia de imitar e compreender algo que é potencialmente uma característica humana, que é a inteligência, enfim, esquecendo outros tipos de inteligência de outros seres, é algo que tem um impacto, com certeza, gigante. Não é a mesma coisa que eu estar enfim, sei lá, a fazer estudar bases de dados, com todo o respeito para a malta das bases de dados, ou sistemas distribuídos, enfim. Quando nós estamos aqui a simular inteligência, nós estamos a preparar-nos para ter um impacto completamente distinto. E é simultaneamente um problema que, curiosamente, vem até muito antes até foi equacionado pelo Alan Turing, né, com o tal teste de Turing, portanto até vem do início do século passado, mas continua absolutamente premente. E agora ainda mais. Porquê? Bom, porque a inteligência artificial que tem andado sempre aos ciclos, aos saltos, portanto, às vezes está na moda, outras vezes, como é que dizia o outro? O do winter is coming, não é? Portanto, às vezes está na moda de cima, outras vezes está na moda de baixo, não é? Agora estamos numa altura que está na moda de cima. E com estas ferramentas todas, estas redes neuronais, multilayer, novos algoritmos, o machine learning, array, estamos no dataísmo e, portanto, se há coisa que está a acontecer é que temos aqui uma importância desmedida da inteligência artificial. E isto também fez-nos crescer, e agora pegando aqui com o que estava a dizer nas costas, isto fez-nos crescer também aquelas dúvidas da superinteligência. Então, esta máquina que já é capaz de ganhar ao Go, esta máquina que consegue aprender tudo, consegue até prever coisas, aqueles exemplos que nós ouvimos, consegue prever o crime antes dele acontecer. Pá. Estamos aqui a falar de máquinas hiper inteligentes. Pá. O homem, pá, aqui é uma desgraça. Pá. Portanto, o teste de Turing isto é uma coisa ridícula. Pá. Tal como o Turing dizia, pá, se conseguir construir uma máquina igual ao homem, então ela vai ser extraordinariamente, vai ser tão inteligente como o homem e se calhar como uma capacidade, portanto, mais rápido, não é? Que o homem e por aí. E eu acho que isto leva-nos a questões parecendo que não, isto não é exatamente uma questão técnica. Porquê? Porque o argumento que está por trás disto é realmente um argumento filosófico. E vocês já começaram aqui a falar de consciência. E a verdade é essa. É que se nós formos pensar em consciência como algo que o homem tem da sua vivência, a consciência como algo que liga o homem ao seu exterior, à sua vida, se nós formos pensar nisto, como existe sendo consciência, então temos aqui uma dificuldade de justificar que as máquinas vão ser conscientes, a menos que assumimos que elas também vão viver. E daí a tal ideia, conhecem, e vamos já calar, está falando aqui do John Searle, e do famoso quarto chinês do John Searle,
em que ele diz, para explicar precisamente esta dificuldade da consciência e da vivência da emoção, o John Searle fala de um homem que está dentro de um quarto a receber caracteres escritos em chinês e depois vai devolvendo os outros caracteres. Tem lá uma tabela de conversão, uns caracteres chineses, e depois dá uma resposta outra vez em chinês e está ali a falar imensamente, mas não faz a menor ideia sobre o que está a falar. E, portanto, eu acho que esta questão, começaste, Marco, a dizer que o nosso episódio 2 que era assim um bocado out of the... Mas não, eu acho que este é que é o centro do furacão. Não, mas é verdade. E eu só ia acrescentar uma pequena coisa antes de passar a palavra ao Ernesto, que é, nós, e lançando também esse rap que tu estavas a falar, do imitation game, no fundo, que é a definição que nós hoje temos de inteligência artificial é por imitação ao ser humano. O próprio Alan Turing definiu o seu teste com base em consegue ou não imitar um humano ao ponto de engana o humano. E eu acho que a discussão filosófica é mais profunda do que isso. Porque o ser humano tem as suas limitações, pela sua construção biológica e pela sua forma de ser. Mas a existência transcende, se calhar, isso. Se calhar o futuro da inteligência artificial é um bocadinho mais do que isso, do que uma imitação do ser humano. Porque senão isso está limitado pelos nossos próprios barreiras e fronteiras que não conseguimos nunca, biológicas, que não conseguimos nunca superar. Não sei, Ernesto, qual é o seu... Eu acho interessante, o Vítor tocou num certo pontos relevantes, e tu mesmo agora também, a questão do teste de Turing e a forma como o John Searle contrariou usando a ideia do quarto chinês. No fundo, o que o John Searle nos está a dizer é que há uma diferença entre sintaxe e semântica. Isto é, quando no teste de Turing o observador externo não consegue, probabilisticamente, não consegue distinguir o homem da máquina, na origem é o homem da mulher, isso não quer dizer que ele seja inteligente. A mesma coisa quando o argumento do quarto chinês, um argumento relativamente simples, em que basicamente eu estou apenas a executar um programa porque reconheço um conjunto de símbolos que é o input e sei, porque me diz o programa, qual é o conjunto de símbolos que é o output. Mas eu não sei rigorosamente nada de chinês e, portanto, há sintaxe, mas não há semântica. E, portanto, semântica é um aspecto relevante. O Marco tocou agora num ponto sobre a questão da imitação. E isso depois leva-nos para a IA forte, para a IA fraca e para outros caminhos. E o Vítor falou no novo verão, não é? O seu segundo inverno. Um grande hype. Isto é o aquecimento global, pá. No passado, a inteligência artificial chegava até às pessoas comuns através da ficção científica, seja filme, seja livro. A inteligência artificial hoje entra no meu telemóvel, na minha vida cotidiana. Portanto, passou a ser alguma coisa com a qual eu convivo e tenho que entender o que pode fazer e o que não pode. E eu acho que neste momento o risco é de acharmos que podemos fazer tudo, quando na realidade há muita coisa que nunca poderemos fazer, e vamos trazer isso novamente para o lado da filosofia. Muitas vezes as pessoas não se apercebem que não há nada que exista que não seja natural. Nós temos se nós pensarmos em matrioscas, aquelas bonecas russas, nós temos uma grande matriosca, a mãe de tudo isto que é a matéria. E temos ciências sobre a matéria, a física, a química. Se a gente abrir essa matriosca, vem outra mais pequenina, que é a vida. E temos as ciências biológicas que falam sobre isso. E depois, se abrirmos essa, temos uma mais pequenina, que é a consciência, que são os seres vivos dotados de consciência. E se abrirmos isso um pouco mais, encontramos um ser específico que é capaz, que tem consciência, mas que tem consciência da consciência, ou seja, tem metacognição. E isso faz toda a diferença. O meu cão é um ser consciente. Ele tem ideia do seu passado e, portanto, é capaz de me reconhecer quando me volta a ver. Tem noção do seu presente, mas não tem futuro. O cão não pensa, nós pensamos. E isso é o lado trágico também da vida. Nós sabemos que um dia deste iremos... Agora, em torno da matéria, vida e consciência, ao longo do tempo, lembra-se que no início eu falei o conhecimento, e o conhecimento muda. No passado, nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Esse era o conhecimento. E daí saíam muitas teorias. E o Galileu vai dizer, não, calma, isto não é assim. E houve uma ruptura epistemológica muito, muito importante. Sim. E nós passámos a olhar para o mundo de outra maneira. Mas há uma outra ainda mais importante, que todos sabemos. Já não é na matriosca maior, é na segunda, que é sobre a vida. Quando o Darwin vem-nos dizer que, calma, o que há é um processo
evolutivo em que as espécies, partindo de uma base comum, se foram diferenciando em função dos ambientes onde estavam e do seu caráter mais ou menos ótimo para enfrentar esse ambiente. E com isto, a ideia de Deus ficou um bocadinho prejudicada, para ser sincero. Da criação, certo? E isso depois liga-se a um problema filosófico fundamental, que é a questão do mind-body problem, a mente e o corpo. Todo o dualismo cartesiano fala nessa separação, que até teve um aspecto positivo. Fez avançar a ciência médica. Porque passou a ser possível dissecar cadáveres. Porque uma coisa era algo que, quando a pessoa morria, dava uma volta. Era imortal, ficava lá para cima. Não sabemos bem onde, mas ficava. Outra coisa era o corpo, que era uma coisa menor, certo? E por isso fez avançar a ciência. Mas trouxe um problema muito grande. E esse problema também depois se liga às ilusões da inteligência artificial. A inteligência artificial atual também procura separar a mente do corpo. Não é? Há teorias mais interessantes e mais recentes, Rodney Brooks e outros, que falam do embodiment intelligence, quer dizer, a inteligência com o corpo. E isso já é um avanço relativamente ao que tínhamos no passado. Mas por isso, o que eu quero dizer com isto, matéria, vida, consciência, e depois, se quiserem, consciência da consciência, é que a consciência é um processo natural, presente em alguns organismos biológicos. Ou seja, a vida resulta de uma evolução, na verdade, emergente do carbono. A questão que se coloca, se as máquinas são ou não são inteligentes, é se é possível alguma coisa aparecer a partir do silício. Certo? E a minha resposta é sim. Só que a inteligência das máquinas não é a inteligência humana. E isto remete-me para a questão para a observação do Marx, a questão da imitação. Evidentemente que há, e agora podemos estar aqui várias horas a discorrer sobre os vários caminhos da inteligência artificial. É verdade que a inteligência artificial dita fraca, que quer criar a inteligência em silício, criando uma simulação dessa inteligência. Portanto, isto funciona. E nós vemos todos os dias isso a funcionar. Repito, se eu quiser dialogar em linguagem natural com o meu iPhone através do Siri, consigo fazer. Portanto, o sistema é capaz de me compreender no sentido da máquina. Se calhar no sentido do quarto chinês, certo? Portanto, essa parte de nós termos máquinas inteligentes, sim. Mas durante muito tempo, o que dominou a inteligência artificial foi a abordagem simbólica. E por isso, o que se fazia é tentar criar uma representação simbólica do conhecimento, das regras do pensamento racional, e a partir daí fazer inferências para a esquerda e para a direita. Mas, e o Vítor falou muito sobre isso também, de repente, isto deixou de funcionar muito bem. E deixou de funcionar muito bem porque, por um lado, eram sistemas demasiado específicos. Por outro lado, eram sistemas com muita dificuldade em se adaptar a situações novas nunca vistas. A expressão em inglês era um brittle. Agora, onde é que fomos tentar encontrar uma solução? Com as máquinas que aprendem. Com as máquinas que aprendem e, em particular, com aquilo que pomposamente chamamos de aprendizagem profunda, ou deep learning. Hoje temos, de base, que são baseados em redes neuronais. Portanto, há um processamento subsimbólico e, a partir desse processamento subsimbólico, nós conseguimos, digamos, aproximar a conversa em qualquer função com o grau que quiser. Mas o facto de nós passarmos a ser melhores em tarefas como a visão, como a linguagem natural, vem-nos ajudar a resolver uma coisa que é conhecida pelo paradoxo de Moravec, que é os computadores são extremamente bons a resolver problemas extremamente difíceis para os humanos e eram muito maus a resolver problemas que são fáceis para os humanos. O problema de identificar uma cara numa foto, ou de descobrir que está ali um cão, etc. O Deep Learning veio-nos ajudar a fazer, porque trouxe algo de muito importante. A capacidade de ir extrair as características nos meus dados que são relevantes para essa aprendizagem. Mas, no entanto, se pensarmos bem, uma imagem de um raio-x que eu dou a um programa para determinar se a pessoa tem ou não tem um carcinoma no pulmão. Do ponto de vista do computador, aquilo são números. O computador não sabe nada. E, no fim, quando diagnostica tem um carcinoma, não vai ficar triste, não se vai emocionar. Não vai ser como nós, porque nós somos mente e somos corpo. E somos máquinas emocionais. Aliás, se é verdade que a inteligência artificial quer tornar as máquinas perfeitas, ao fazer isso, desumaniza-as. Portanto, a humanidade é imperfeita. Nós somos máquinas imperfeitas e queremos, do meu ponto de vista, queremos continuar assim. Por isso, deixem-me só
tentar, para não, as palavras são como as cerejas, a gente pensa que se está a afastar, eu quero dizer que a abordagem simbólica cumpriu um papel importante, a abordagem neuronal um outro papel, em questões de subsimbólico, mas a abordagem evolucionária trouxe também solução para outro problema, que é as redes neuronais e o deep learning resolveu o problema, chamado problema dos dados. Como é que eu extraio as características relevantes? Trouxe um problema adicional, o problema da própria arquitetura neuronal, de uma elevadíssima complexidade, que durante muito tempo o desenho foi feito pela pessoa, pelo humano, o desenho da rede, e ao longo dos anos fomos vendo aparecer vários tipos de arquiteturas, convolucionais, recorrentes, GANs, autoencoders, por aí fora. Mas é preciso resolver o problema da complexidade. E aí entra a computação evolucionária. Eu estou quase como aquela pessoa que só sabia falar sobre vermes e mandaram-na falar sobre elefantes. E começou dizendo, como sabem, os elefantes têm uma trama verbiforme. Fala em tramas verbiformes para falar sobre vermes. Eu consegui chegar à computação evolucionária como... que é... Mas é um excelente ponto. Evoluir a complexidade de uma rede. E nós hoje temos e desenvolvemos aqui um grupo, no meu grupo, uma abordagem em neuroevolução, chamada DENSER, que é uma abordagem evolucionária para o desenho de arquiteturas complexas de. Mas, independentemente disso, e depois, no fim, poderei voltar a este assunto de simbólico, neuronal, evolucionário. O meu colega Pedro Domingos, que está nos Estados Unidos há longos anos, fala das 5 famílias. Eu, que sou mais próximo dos italianos, acho que não há tantas assim, portanto, só há 3 famílias na área da inteligência artificial. Das máquinas, resumindo, elas respondem ao problema da inteligência com a sua inteligência. Elas são criativas, é um outro lado, mas elas poderão ser criativas, poderão trazer-me alguma coisa que eu nunca vi. Sim, podem. Exploram a combinatória que existe no mundo das suas representações e podem trazer coisas que nunca antes foram vistas. É evidente que há coisas mais dirigidas e há pouco tempo apareceu um programa que foi capaz de fazer um quadro à Rembrandt. E, portanto, quem olhava para aquilo disse, isto é um Rembrandt. Ponto final, parágrafo. Agora, a grande questão é a questão da consciência, é aí que vem o diabo da filosofia nova. Quem diz consciência diz intencionalidade, que é, eu faço uma coisa, eu sei porque é que quero fazer, eu tenho a intenção de fazer algo, tenho essa consciência. E a consciência nos humanos é uma propriedade emergente do cérebro. O cérebro é um objeto material, biológico. E é por isso que se algum dia uma máquina tiver consciência, não será a consciência humana, será a sua consciência, não será a consciência humana. Se isso é desejável ou não, eu tenho dúvidas sobre isso. Aliás, isso liga-se há pouco àquilo que eu falei sobre máquinas morais. Eu acho que é um desafio interessante perceber em que medida nós podemos tornar as máquinas conscientes no seu modo de ser, por forma a evitar que elas tenham comportamentos que são nocivos para os humanos. Podíamos convocar os 3 princípios da robótica do Asimov. Que é em que medida é que a máquina na sua ação é compatível com os valores humanos. Essa é a grande questão. Mas, repito, a máquina não será consciente no mesmo sentido que nós somos. A máquina, eu posso simular as emoções. Existem vários robôzitos que jogam, que têm um corpo, e quando ganham começam a rir-se, batem com a mão, fazem barulho. Ao Affective Computing, não é? Exatamente. A minha colega Ana Paiva podia ser convidada aqui para um programa. Exatamente. Já falámos nisso, por acaso. Agora, mas a máquina, na realidade, ela não se emociona. Nós sabemos que as emoções, ou melhor, os sentimentos, uma coisa é as emoções, outra coisa é os sentimentos. O sentimento é a parte exterior das emoções. As emoções é o lado físico, a reação do corpo. Depois vem o sentimento. Eles são universais. A expressão facial desses sentimentos são universais. Posso encontrar num povo qualquer da Amazónia, como encontro em Portugal, num sítio qualquer. E por isso existem princípios. Eu consigo pôr dentro de um computador reações faciais quando ele descobre que tem esta. Mas ele não tem assim. Porquê? Porque ele não tem consciência da consciência. Imitation again, não é? É uma imitação novamente. Já falei muito tempo. Depois, eu deixo-vos falar, senão... Não, mas são excelentes pontos, Ernesto. E eu só queria dar aqui... Há um ponto que foi falado, vou já passar a palavra ao Zé Thomas, que é a questão
da inteligência cognitiva, que eu gosto muito do termo inteligência cognitiva, que são estas coisas inatas que nos faltava na inteligência artificial e que hoje em dia temos, de cognição relativa à visão, relativa à linguagem, mas continuamos, na minha opinião, na mesma, a tentar imitar o humano, se bem que, para muitas destas coisas, até já fazemos melhor que o humano, já transcrevemos melhor que o humano, já temos aqui taxas de erro que, pronto, nós somos máquinas que se cansam, nós temos outras limitações que a máquina efetiva ela traduz 10 mil papers sem cansar e nós não, nunca vamos conseguir fazer isso. Por isso, mais outra vez, tentar imitar o ser humano sem tentar imitar as suas limitações já não é uma imitação, na minha opinião, já é uma coisa diferente. E gostei muito e subscrevo também da opinião. Já agora vamos ouvir se calhar o que o Zé diz, mas na opinião de que a consciência existindo em base sílica, não é? Na base de uma máquina, nunca vai ser igual à nossa. E eu até lanço o desafio para nós falarmos, não sei se você vai querer comentar, que é, será que ao construirmos ao modelo que nós temos hoje, em que a máquina é inferior ao humano, por isso é que ela se sacrifica em detrimento do humano, segundo as leis de Asimov, será que estamos a construir também uma consciência assim tão positiva? E que se nós aceitaríamos uma consciência dessas para nós, da nossa existência, da nossa definição de existência. Porque acho que também é um ponto que nós estamos a fazer. Nós somos responsáveis pela consciência que nós formos criar. Não sei, Zé, o que é que tu achas? Toda esta área da inteligência artificial, e começa logo pelo nome, é sempre algo que as pessoas ou têm expectativas muito altas ou muito baixas. E nós temos essa experiência prática, não é? Em muitas coisas que não estávamos à espera que as máquinas conseguissem fazer tão bem, uma visão de computador, ou processamento de voz, etc. Chegamos à conclusão, ficamos surpreendidos e achamos que o céu é o limite. E depois para outras coisas tão básicas, não é? Que nós, e já se falou aqui, não é? Coisas que os humanos fazem tão facilmente e achamos que as máquinas são incapazes de lá chegar tão cedo e ter esta consciência. A minha pergunta para nós também é como é que este trabalho para evoluir estes domínios, estas capacidades, as expressões, os pequenos domínios que estão a ser trabalhados e cada vez, e se calhar às vezes até superar aquilo que o humano que está a ser imitado já consegue fazer, não é? E temos muitas situações já em que as máquinas conseguem fazer e serem mais produtivas e trabalhar mais tempo, etc. Mas isto até construirmos algo que seja um algoritmo dos algoritmos, o Pedro Domingos também fala no Master Algorithm, não é? Estamos a caminhar para isso de uma forma livre, estamos a criar coisas que nos permitam criar aqui as barreiras que nos são dadas, por exemplo, no nosso desenvolvimento pela religião, pela sociedade, etc., para aquilo que nós não devemos fazer. Como é que estamos a tentar incluir estas coisas neste desenvolvimento de máquinas pensantes? Uma excelente questão. Não sei, Ernesto, se quer pegar aqui alguma... Isto é realmente uma excelente questão. Eu estou a ficar soterrado para tanta dificuldade. Do ponto de vista, deixa-me só dizer, o que o Zé disse é engraçado. É engraçado não, portanto, eu já tentarei lá. Eu acho, em que medida é que a inteligência artificial pode ajudar a filosofia? Eu acho que há pelo menos uma maneira, que é mostrando a nossa fragilidade humana, portanto, nós questionarmos e colocarmos problemas de natureza ética, que são parte da filosofia, para as quais essas questões são novas e, portanto, temos que encontrar respostas novas. Daí eu voltar ao ponto inicial, o conhecimento vai evoluindo e à medida que o conhecimento avança, nós vamos ter que olhar para o mundo já com os olhos diferentes. O Sol é que está no centro do nosso sistema. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Precisamente, eu acho que podemos falar consciência, podemos tentar dizer, há consciência como a IA fraca e a forte, há consciência fraca e consciência forte. Mas há limite, volto a dizer, há um limite que nós não poderemos ultrapassar. O facto de a nossa vivência, a nossa humana, é uma vivência natural, de base biológica, fundada num cérebro, e o facto de o computador, inteligente artificialmente, ter uma base diferente. Não será, enquanto a nossa inteligência é uma propriedade emergente do nosso cérebro, no caso do computador, essa inteligência é diferente. É uma inteligência sem consciência no sentido forte do termo. Não, ela. Agora, a inteligência artificial também pode ajudar a filosofia, voltando a essas questões. Por exemplo, a partir do momento que há
aprendizagem, no limite, as máquinas podem ser completamente autónomas. Elas podem continuar a aprender depois do treino. Ou seja, portanto, elas ficam autónomas e por vezes, isso pode dar mau resultado. Recentemente, tivemos um drone no Afeganistão que cometeu o pequeno erro de matar uma família de civis. Portanto, ele cumpriu o objetivo, que era resolver ali um pequeno problema com algumas pessoas. Não cumpriu, foi bem o objetivo do ponto de vista da sociedade humana. E eu trago isso então para aquilo que já aqui falei. A partir do momento que há autonomia, eu tenho que, de alguma forma, procurar introduzir um conceito de consciência prática no interior das máquinas, para aquilo que devem ou não devem fazer quando estão sozinhos e têm que tomar uma decisão sem suporte humano. Outra forma de fazer isto também é limitar o tipo de aplicações em que usamos inteligência artificial. O acrónimo para este tipo de drones é fantástico. São os LAWS, de leis, Lethal Autonomous Weapon Systems. Portanto, tem um nome bonito para uma máquina de destruição. Por isso, um dos assuntos, um dos temas em que a inteligência artificial devia trabalhar é no de saber em que medida e como se podemos transformar os computadores em máquinas morais, que têm uma certa noção do que se deve, do que se pode e do que se deve fazer. Não sei se eles terão que ler o Kant, a crítica da razão pura, da razão prática, falar das razões todas e depois digerir aquilo e fazer. Embora eu tenha algum receio, porque nós sabemos de experiências anteriores, há um programa muito conhecido, o TEI, devem ter ouvido falar, que num Twitter, era um bot do Twitter que evoluiu para uma coisa pouco simpática. Exatamente. Porque ele, no fundo, absorveu a cultura que estava ali subjacente naquele diálogo. E não foi capaz de perceber que esses valores não são provavelmente os valores pelos quais nós nos devemos reger. Por isso, a filosofia e a inteligência artificial têm por base o mesmo problema do conhecimento. Os filósofos interrogam-se sobre o conhecimento do conhecimento. E nós queremos ter máquinas que, no limite, sejam capazes de se autolimitar quando estão autónomas, não porque tenham essa consciência dos humanos, mas que têm uma forma de consciência fraca que, em última análise, foi determinada por nós. Agora, e isso coloca-nos no território do que é que devemos estar a fazer enquanto investigadores de inteligência artificial. Podemos chamar um filósofo para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Mas acho que o José falou no Master Algorithm. Eu já aqui referi das 5 famílias, que eu acho que são 3, tantas quanto isso. Eu creio que há, também como os físicos, também podemos andar à procura da teoria da unificação. A teoria única para isto. E eu creio que o maior defeito da inteligência artificial hoje é acreditar profundamente na aprendizagem. Isto é o trocadilho, acreditar profundamente na aprendizagem. E achar que conseguimos resolver problemas subsimbólicos, simples, aparentemente simples, da visão e do resto. Mas volto a dizer, é como o quarto chinês do John Searle. Aquilo é sintaxe, sem semana. Repetindo, a imagem do pulmão que o computador vê não é a imagem que o médico vê, são números. É isso. É tal programação probabilística, não é? No fundo, isto de inteligência não tem nada, é tudo apenas estatística e tentar escolher a melhor opção para errar menos. Apresentar. Exatamente. Errar menos, exato. Não diria melhor. E, portanto, é problema do ponto de vista humano, do ponto de vista de nós todos como filósofos, é preocupante quando nós, de uma maneira, antropomorfizamos a maquineta e acreditamos que ela é como nós e nos vai superar. Isso é um equívoco e é um erro. Aliás, alguém disse, não me recordo quem, que nós estamos muito preocupados com o futuro e com as máquinas inteligentes que nos dominam. Mas hoje as máquinas são estúpidas e já nos dominam. É isso. É verdade. Já controlam a finança, Muito o bom trânsito ponto. das estradas, tudo isso. Elas são estúpidas e já nos dominam, nós estamos dependentes delas. Nós temos bons exemplos de onde esta parte mais ética da utilização da máquina, né? A Cambridge Analytica foi um bom exemplo de como nós aplicamos este tipo de automação, este tipo de algoritmos para maximizar um determinado resultado, em que eticamente estávamos a cometer quem o fez, não é? Estávamos nós como tecnólogos, mas muita gente pensou em coisas daquela certeza absoluta para otimizar as suas campanhas de marketing, mas ali um problema de otimização que levou a um caso muito mais grave se calhar que uma falha de segurança de uma empresa, né? É porque se calhar uma falha de segurança
que as empresas hoje em dia têm data breaches enormes, são coisas que as empresas não queriam de maneira nenhuma que aquilo acontecesse e, portanto, não é uma coisa que foi uma opção explícita de usar os dados daquela maneira, porque tiveram acesso a uma vulnerabilidade do Facebook e conseguiram fazer mais do que deviam com os dados. Mas a intencionalidade da coisa põe aquilo num patamar muito mais grave do que uma falha de segurança. Lá está, a intencionalidade, a consciência dos humanos, não é? E ao contrário da máquina. A máquina faz... Escuta. Exatamente. A máquina, em última análise, também podemos... Isso é um debate às vezes um bocado esquisito, da máquina só fazer aquilo para a qual foi programada, que é aquilo que a gente está sempre... Em sentido estrito é verdade. Sim. Mas da mesma maneira que eu também, desde que nasci, fui programado. O meu ADN, toda a minha marca genética também está programada. Mas, portanto, isso é verdade. Isso traz-nos para outro território, que é muito relevante, no qual a IA se junta fortemente às questões da natureza ética e à filosofia. Precisamente a questão do poder e do dever. O que é que nós devemos fazer? Hoje as empresas têm consciência disso, todas têm divisão de ética, têm princípios éticos, seja a Microsoft, a Google, a Apple, as Big Five, todas têm. Uhum. Os próprios investigadores reuniram-se em Asilomar, definiram um conjunto de princípios de Asilomar, sobre o que é que as máquinas devem fazer. O Stuart Russell, que conhecem, escreveu aquele livrinho sobre Human Compatible, os valores, e isso acho que é um desafio importante. E para isso nós precisamos que os filósofos também estejam junto com os cientistas e os técnicos, se quiserem. Do nosso lado, é ter consciência de que há coisas que podemos fazer, mas não devemos ter consciência disso. Do ponto de vista científico e técnico, há um conjunto de questões relevantes. Nós sabemos. Eu talvez escandalize ali, sobretudo o Vítor, se eu disser que toda a IA que é feita hoje, a IA subsimbólica, Deep Learning, não tem conhecimento nenhum. Ali não há conhecimento. Não há. Quero dizer que ali há estatística. Ponto. Sim. Claro, então, eu não estou nada escandalizado, não é? Estamos a falar de modelos matemáticos, não é? De algoritmos de aprendizagem matemática. Nós, se calhar, temos que rever. Criou-se esta ideia de que Deep Learning é fantástico. É o que é. E esquecemos também o lado simbólico. E eu creio que o lado simbólico traz-nos conhecimento. Quando a gente diz uma rede neuronal é uma black box, não é transparente, eu preciso saber o que é que lá está dentro. Bom, se eu for ver o que lá está dentro, estão pesos. É isso. Um número. A simulação das sinapses, em termos práticos. Eu preciso de trazer conhecimento para esse tipo de abordagem. Mas como isso aumenta a complexidade, volto a dizer que há uma troika positiva, neste caso, há uma troika, que junta a abordagem neuronal com a abordagem simbólica e com o processo evolutivo. Porque desenhar é sempre algo de externo. Quando eu quero é que o próprio sistema seja capaz, ele próprio, de evoluir para algo que cumpra a função para que foi desenhado, ou que está a ser evoluído. E eu acho que isso é importante, juntar a IA simbólica com a IA conexionista, com a IA evolucionária, juntá-las, resolvemos o problema do conhecimento e dominamos a complexidade. E tentaremos fazer o percurso que foi o nosso. Nós não fomos desenhados. Voltamos outra vez para o Darwin, que deu cabo disso. Existe um blind watchmaker, diz o Dawkins, o Edge cego. Portanto, nós vamos precisar de construir um cérebro, e a forma de o construir é fazê-lo evoluir. Sendo certo que no próprio cérebro humano existem pelo menos duas entidades que o tempo fez aparecer. Primeiro, tudo aquilo que rege a minha sobrevivência, a respiração, o batimento cardíaco. Primitivo, no fundo. E que curto-circuita o reasoning, não é? O córtex, e depois temos o neocórtex, que marca a nossa diferença. Mas nós não deixamos de ter, não é, o complexo reptiliano. O instinto de sobrevivência é esse, isso está cá, é instinto. Por isso, para construir, nós, de alguma maneira, falta pôr a aprendizagem simbólica, é uma espécie de neocórtex, sobre as redes neuronais que são a parte do complexo reptiliano, o cérebro primitivo, que nós fazemos evoluir de fora com computação evolutiva. É uma boa perspectiva, sem dúvida. Quer dizer, eu vendo isso. E aqui também acrescentar aqui umas coisas. Eu agrado nesta ideia de misturar a computação evolutiva até com a morfologia das redes neuronais. E na verdade, até certo ponto, o nosso cérebro, enfim, é resultado dos nossos determinantes genéticos, não é? Portanto, e nós podemos também, em termos de redes neuronais, podemos codificar perfeitamente uma rede neuronal, a estrutura de uma rede neuronal num genoma. É relativamente fácil isso, já se faz até desde os anos 70, não é? Se bem me lembro, com os Jefferson, com os trabalhos, até ligado à vida artificial, conseguimos fazer evoluir a rede neuronal, tal como está aqui a dizer Ernesto. E eu acho isso parece uma coisa muito interessante. Mas,
E, claro, podemos chegar à melhor arquitetura neuronal, em vez de estarmos à espera que alguém defina uma arquitetura. E até isto, até pode ter várias. Podemos discutir as camadas, não sei, mas eu acho que há aqui uma coisa mais interessante ainda do que isto. Uma das coisas que alguns filósofos da mente têm dito, em particular, um deles que é o Daniel Dennett, que é um professor norte-americano, muito, muito conhecido, tem a ver com esta ideia da consciência e da mente. Ele diz que não há nenhuma zona no cérebro onde se perceba que esteja a consciência. Não se andou lá. Bom, as redes neuronais, como estava ali a dizer, são obscuras, tanto as biológicas como as artificiais. Mas, então, o que pode ser, então, esta ideia da consciência? E aqui, há bocado, o das Costa já disse isto. É emergente. É emergente. E, ora, essa é precisamente uma das características que nós temos dos sistemas evolucionários, em particular, por exemplo, os sistemas de vida artificial. Que é a coisa mais interessante num sistema de vida artificial é precisamente o comportamento emergente. O que é que eu quero dizer com isto? Que tu, enquanto representante de Deus, podemos dizer assim, porque tu é que crias a vida, pões-te a ver a vida a evoluir, portanto, assumes ali o papel de Deus, a vida vai evoluindo, e após X gerações, e essa vida até pode também, vamos imaginar que cada um dos teus seres vivos tem uma rede neuronal, e até tem uma mistura, tem uma parte baseada, digamos, quase precisamente baseada em regras, tem outra parte baseada em redes neuronais, e tu ficas a ver a vida. E o que acontece é que de repente começam estes sistemas de vida artificial começam a ter um comportamento que não está programado, que ninguém programou. Ora, se nós formos pensar no cérebro, eu acho que isto leva-nos para uma coisa muito interessante, que eu suponho que seja isto que o Nunes cá estava a referir. É que se calhar esta tal ideia que nós temos hoje em dia de uma falsa inteligência artificial, ou de outra forma, desta ideia da imitação. Nós não temos exatamente sistemas inteligentes, porque o sistema pode estar até a falar contigo em chinês, voltando aqui ao John Searle, ou pode estar a aparecer, ou seja, um bot, que é uma coisa agora trivial, estás ali a ter uma grande conversa, mas não faz a mínima ideia do que está a dizer, não é? Não fazem. Porquê? Porque não tem tal consciência, não tem tal vivência. Mas este caminho de mistura entre a computação conexionista com a computação evolutiva pode levar ao aparecimento do tal comportamento emergente. E se calhar esta é uma via, digo eu aqui, para a tal, ou poderá ser uma via para a tal inteligência artificial forte, ou seja, aquilo que eu muitas vezes costumo dizer, a verdadeira inteligência artificial. Porque na verdade o que eu acho que nós temos até agora é uma falsa inteligência artificial, ou melhor, temos simulação de inteligência. E ainda queria dizer uma outra coisa sobre intencionalidade. Já agora, a intencionalidade, isto agora voltando aos velhos modelos cognitivistas, por exemplo, agora está-me a lembrar de um já bastante antigo que eu ouvi daí, não sei se quer dizer-vos alguma coisa, mas Believe, Desire and Intention, bom, cá está o I. O I é precisamente os sistemas. E sob o ponto de vista destas arquiteturas de sistemas inteligentes, o que é que isto significa? Uma intenção. Significa, sobretudo, para já, significa uma proatividade. Tá? Uma intenção porque o sistema inteligente vai fazer algo, vai escolher uma ação. E porquê é que ele escolhe aquela ação? Que no fundo ele vai escolher entre as várias ações, ele tem a intenção de fazer aquela em particular. Porquê? A regra geral, porque quer atingir um determinado objetivo. Ou seja, aquilo faz parte da sua inteligência. Ele seleciona uma ação como aquela que tem maior probabilidade de ajudar a atingir um objetivo. Mas quem é que então, ouvido? Pois, não, certo. Certo, tipicamente o seu amo, não é? Porque ele é um escravo, não é? Agora, numa lógica de autonomia, não é? Portanto, é a tal ideia do escravo. O que eu estava aqui a dizer é que numa lógica de autonomia poderá ser, não é impossível pensarmos que o agente poderá ter objetivos. Por exemplo, de sobrevivência. Não sei se viram um filme que eu gosto muito, o Ex Machina. Ex Machina. Bom, cá está, ela tenta sobreviver, não é? Portanto, faz tudo e mais 3 uma linha e seleciona ações tendo em vista a sua preservação. Não, isso é como qualquer humano faria para sobreviver. E portanto, isto tudo para dizer que eu gosto muito desta ideia de ter a computação evolucionária ligada também à evolução das próprias morfologias da rede neuronal e ainda de mandar só mais uma boca. Para dizer. Porque se nós codificarmos as sinapses no genoma,
O que é que vamos estar de repente estamos numa teoria lamarquiana. O que é que eu quero dizer com isto? Os filhos vão nascer, era como os nossos filhos já nascessem com algum dos conhecimentos, até académicos dos pais. Por acaso dava certo jeito, papava-se aqui uma certa massa aqui em casa. Mas, ou seja, temos aqui eu só queria lançar esta provocação para dizer que temos aqui uma coisa espetacular, que é muito interessante. Enfim, e acrescentar ainda mais uma coisita sobre a parte ecológica, e aqui em particular, falando do Rodney Brooks, já há bocadinho que falaste de como também, não querendo juntar, competir entre as 5 e as 3, mas também esta parte de comportamento. Eu lembro daqueles trabalhos do Rodney Brooks, iniciais do MIT, também poderia ser uma coisa interessante. Mas, enfim, na simplicidade, gerar quase uma coisa da teoria do caos, não é? Mas, enfim, já lancei bocas a mais, vou calar. Eu acho, Vítor, eu acho que tu, eu não concordo com uma parte muito substantiva do que disseste, porque penso que foi claro, eu não acredito, embora não possa provar, que um dia haverá inteligência artificial forte. Eu gostaria de estar cá em 2045, porque é o ano em que o Kurzweil disse que vamos ter a singularidade e, portanto, a superinteligência. Também, não sei se ele cá estará. Não mas ele já tinha dito para 2020. O homem vai adiando as coisas. 2045. Porque há aqui uma questão, eu volto a dizer, nós temos que ter um ponto de partida prévio. E aí trazemos a filosofia, trazemos o que quisermos. Aliás, na realidade, a questão da consciência está no centro de todo este debate entre a inteligência artificial, fraca, forte, e a filosofia. Quem somos? Porque nós temos essa capacidade de nos autoanalisar. Temos a tal consciência da consciência. Agora, há um problema com a consciência, porque há uma subjetividade epistemológica. A experiência consciente é subjetiva, é de cada um. É interior, é nosso. E, portanto, é difícil, e nós queremos, construir uma teoria científica que seja epistemicamente objetiva. Isto é, eu acho que é possível, não sou eu que digo isto também, é um filósofo, John Searle, ter uma teoria científica epistemicamente subjetiva que fala sobre uma realidade que é ontologicamente subjetiva. E esse é um problema grande. E no centro de tudo isso está a questão da consciência. Então, mas quem é que nos vai ajudar a deslindar isto? Em parte, se calhar, está fora da intelectual, está fora da filosofia, está nas neurociências, está na nossa capacidade de entender o que é o cérebro e como é que ele apareceu. E o que nós sabemos, por exemplo, quando falamos de redes neuronais simples, complexas, profundas, shallow, etc., é que o modelo de neurónio artificial é uma ultra simplificação. Falaremos, se calhar, mais logo sobre isso, quando eventualmente abordarmos outras temáticas, mas há o equívoco de que a consciência nossa, humana, é um facto biológico, portanto, pressupõe vida, a menos que tu digas, mas o computador está vivo, vivinho. E até mesmo essa definição. O conceito que é o que é a vida. Pois. A vida artificial. A definição do que é vida é complicado também. É outro problema. Difícil, não é? Mas o mesmo se aplica ao que é a inteligência. Nós sabemos que há conceitos que eu consigo reconhecer quando uma pessoa, esta pessoa é inteligente. Então, mas define-me lá isso. Ficamos assim, porque resolveu um problema muito difícil, não é? Mas há a inteligência de um Miró ou de um Picasso, e há a inteligência de um Einstein, e há a inteligência de um Fermat ou de um Gauss. A inteligência é uma coisa múltipla. Por isso, se tu partes do princípio que há vida para além do carbono, quer dizer que há mais vida para além do orçamento, e agora estamos a discutir o orçamento, há vida para além do carbono, bom, agora não sei como é que provas isso. Mas isso não significa, depois as pessoas pensam, então não podem provar. O negócio, a definição de vida é muito complicado. E alguns filósofos realmente dizem que vida tem que ser carbono. Para teres vida tens de ter carbono em meio aquoso. Mas há outros que dizem, há outros que não. E até a malta da IA que diz, o Christian Blanton, por exemplo, o John Holland, não é? Portanto, cá está da Comissão Revolucionista, não é? Um velho filósofo, economista e político do século XIX, que entretanto caiu em desgraça,
tinha uma frase em que ele dizia: os filósofos têm-se limitado a interpretar o mundo. Chegou à altura de o transformar. E eu poderia dizer, opá, eu concordo com ele, e a transformação é a inteligência artificial. É isso que vai transformar o mundo. Mas nós temos que ter a noção, eu ia dizer a consciência, das nossas limitações. Mas isso não é impeditivo que eu desenvolva uma ferramenta de novo computador, dando-lhe a capacidade de resolver problemas que fossem resolvidos por mim, me obrigavam a pensar. Portanto, isso não há... Eu consigo fazer isso. Nunca, é a minha crença, posso provar, iremos ter uma máquina que é como nós, na capacidade de responder a todas as situações do mundo, que é capaz de aprender e que ainda por cima tem capacidades acrescidas de velocidade de processamento e por isso nos esmaga de alguma maneira. Nós vamos, ou devemos, manter sempre o controle sobre as coisas. É evidente que em muitas situações, e é por isso que é preciso regulação, legislação, etc., para que aquilo que nós vamos fazer não se vire contra nós. Mas a máquina, se um dia me matar, nunca vai ter consciência de que me esteve a matar. Certo. Mas agora, voltando aqui à minha provocação. Então, mas se... Eu por acaso, eu concordo com esta ideia de que se tem que limitar a IA. O que é que temos que fazer? Porque a IA, se a deixarmos à solta, vamos dizer assim, pode, enfim, seguir outros critérios que não são os nossos critérios éticos e morais. E isto é um assunto Não sei critérios nenhum, essa é a questão. Ela faz coisas. Ela não tem uma moralidade. Portanto, nós temos que impor essa moralidade. Isto tem sido uma discussão realmente interessante. Agora, o que eu estava aqui a observar é que, numa lógica em que a consciência é uma propriedade emergente do cérebro, se eu fizer emergir, estou aqui a usar o ITC na minha provocação, o argumento do Turing, não é? Se eu fizer, se eu conseguir construir uma máquina neuronal, por exemplo, e conseguir fazer com que essa máquina neuronal tenha um múltiplo de contactos, será que não vamos também ter este comportamento emergente dessa rede neuronal? Não vamos obter isso? Isso é uma questão, independentemente de lhe pomos mais ou menos moral. Não é? Mas não é tanto uma questão de quantidade. Quando o genoma humano foi finalmente sequenciado, nós ficámos surpreendidos. O número de genes é cerca de 25 mil. Não é? Num genoma, uma coisa muito pequena. Existem seres vivos com um genoma muito superior ao nosso, em termos de gene. O que faz a diferença são as redes de interação entre os genes, neste caso, ou entre proteínas, como queira olhar. Portanto, é complexidade da organização, não é quantidade necessariamente. Okay? Por isso, pode ser errado pensar que se eu juntar não sei quantos neurónios, fica ali nós temos cerca de 10 levantado a 11 neurónios, cada um com cerca de 10 à quarta sinapses. Eu considero uma coisa parecida com esta, junto aquilo tudo e sai. Não, porque, por exemplo, a forma como um neurónio se liga ao outro, através do crescimento do axónio, não é ainda muito bem entendida. Nós não sabemos como é que a organização se faz, certo? Portanto, a questão da organização é muito, muito relevante. Tem que ver há um limiar mínimo de quantidade, seguramente, mas não tem que ver apenas com isso. Mas eu aceito que tu acredites nisso. Não, eu não estou a dizer que acredito, nada disso. Aliás, Ernesto, eu tenho até defendido exatamente a falsidade. Tenho argumentado precisamente sobre o que eu acho que é a falsidade da inteligência artificial que nós temos atualmente. Portanto, exatamente aquilo que o Marco começou por falar hoje, não é? Uhum. A ideia da imitação, não é? Eu estava aqui a especular estes argumentos. Não é? Problema filosófico. É um problema filosófico. E o problema é o seguinte, nós, humanos, a partir do momento que expulsamos Deus com Darwin das nossas cogitações, quisemos transformarmos nós em Deus. E nós queremos ser os criadores. Tu disseste, se eu desenhar, se eu não sei o quê, né? E portanto tu tens aquela vontade de ser Deus. O homem... Por mim, de uma forma, só para dizer, o homem é uma coisa interessante nas pessoas que desenham sistemas de vida artificial, e tu já desenhaste muitos, que eu sei. No fundo, quando queremos vida, se é que estamos a chamar, depois temos que decidir realmente se é vida, se não é, ou se é vida que vives a teu computador, se está vivo ou não. Depois temos aqui muitas discussões sobre isto, mas quem desenha a vida assume o papel de Deus, portanto, isto grosso modo, não é? Acho que o Miguel Ângelo Buonarroti, escultor, conhecidíssimo, quando acabou de esculpir o Moisés, perante a perfeição do Moisés, virou-se para ele e disse: fala, tu o que queres fazer é desenhar um computador tão perfeito que tu dizes assim, pensa e sente. Sem dúvida.
Sem dúvida que tínhamos aqui. Mas não sei. Agora, é evidente que há muita questão filosófica que é dos que nós, enfim, para mim é um bocadinho estranha. Há filósofos, muitos filósofos, no passado e no presente. Quando eu olho para a minha mão, eles dizem que eu não estou a ver a minha mão, que eu estou a ver uma representação da minha mão. Esses filósofos, digo, olha, peguem no martelo e deem uma martelada na mão, para dizer se a representação dói. O que é a realidade? E temos que aceitar, a realidade existe, existe uma realidade objetiva, exterior a nós, ela existe. E nós conseguimos apreendê-la através dos sentidos e do reasoning, do raciocínio, graças ao cérebro desenvolvido que temos. Nós conseguimos fazer isso. E conseguimos essa coisa espantosa, que ainda hoje não entendemos, que é a consciência. E vamos estar sempre em torno disso, saber porque é que eu sei que sou. Podemos discutir se quando eu estou a dormir os sonhos são uma forma de consciência. Eu acho que sim. O que é isso? Porque a partir do momento que se nós conseguíssemos aproximar essa ideia da consciência e como é que ela naturalmente, porque é um ato biológico, acontece, podemos criar uma simulação disso e eventualmente caminhar para essas máquinas morais que se auto-limitem. Eu acho que sem dúvida que nós íamos ter aqui muitos outros tópicos. Eu adorei esta conversa e acho que vamos ter que voltar a continuá-la se calhar num futuro episódio, mas por agora se calhar avançávamos para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia que sentimos, artigo, que sentimos que foi interessante ou relevante, que passou pelas nossas mãos nos últimos tempos e deixamos os nossos comentários. Relembro apenas que os links de todas estas partilhas estão publicadas na descrição deste episódio, se quiserem ler na íntegra. Como temos um convidado, não posso deixar de passar a palavra exatamente ao nosso convidado, Ernesto Costa, para abrir a nossa rubrica de hoje. Ernesto, força. Ok, obrigadíssimo. Eu vou dizer 2 ou 3 coisas sobre um livro que ando a ler e que me tem entusiasmado muito. O livro chama-se A Thousand Brains, portanto, milhares de cérebros. É de um escritor americano, Jeff Hawkins, e descreve um pouco o estado atual das neurociências e propõe uma nova teoria para a inteligência. Porque é que eu acho que o livro é interessante? É porque nós hoje vivemos na idade dita da inteligência artificial. Somos bombardeados permanentemente com os feitos da inteligência artificial, seja porque consegue derrotar o campeão do mundo do jogo do Go, seja porque quando eu falo com o Siri no meu iPhone, ele responde-me e liga à pessoa que eu pedi, manda a mensagem que eu quero e, portanto, hoje nós convivemos com artefactos artificiais que têm um conjunto de capacidades que nós normalmente associávamos com os seres. E uma das áreas que tem tido mais sucesso é a área da aprendizagem automática, aprendizagem pela máquina, que parte de uma ideia de neurónio artificial, de tentar construir um cérebro artificial. E o que este autor nos vem dizer é que a visão que temos do neurónio artificial não é exatamente a visão do neurónio e que isso introduz limitações àquilo que as máquinas poderão fazer. Em particular, não querendo ser muito técnico, ele fala que a ideia que temos do neurónio é que tem uma célula, se quiser, o corpo celular, que é excitado por um conjunto de sinais de entrada, que se ultrapassarem um determinado limiar, produz um sinal à saída. E é, digamos, a conjugação desses sinais todos que nos faz realizar, por exemplo, ações como o pensamento e mesmo até ações mais reflexas. Onde é que isto falha? Falha que, por exemplo, ao nível do cérebro humano, e ele explica isso muito bem, as sinapses, portanto, a maneira como os neurónios se ligam e as próprias dendritas, que são as ramificações do neurónio, que depois, ao longo desses dendritos, têm essas tais sinapses para comunicar a informação para os outros neurónios. Essa visão que nós temos é relativamente simplista porque nós usamos apenas as sinapses. O cérebro humano usa não apenas as sinapses que estão junto do corpo celular e nas dendrites que estão junto do corpo, mas usa todas as sinapses que estão ao longo das dendrites. E ainda hoje não se percebe muito bem para que servem essas sinapses que estão mais afastadas do corpo celular. E, para além disso, 90% das sinapses são essas sinapses, que eles chamam distantes, as sinapses. E hoje, segundo o autor, a sua teoria,
e ele tentou comprovar experimentalmente, é que essas sinapses afastadas do centro celular são as que permitem ao ser humano prever o que é que vai acontecer, fazer prediction. Por exemplo, eu quando entro em minha casa, eu consigo antecipar que à minha esquerda vou ter a primeira estante que há quem. E isso é dado graças a esse mecanismo de prediction que está associado às sinapses que estão mais afastadas do corpo celular. Porque essas sinapses provocam também um spike, um impulso. Esse impulso vai dirigido também ele ao corpo celular. Mas ele não participa no spike da célula, participa na preparação para esse spike. O que faz é antecipar o disparo do neurônio. Por isso acho muito interessante que ele nos venha dizer que o modelo que estamos a usar em redes neuronais é um modelo fraco. É fraco também porque nas redes neuronais convencionais o número de ligações é fixo, sempre o mesmo. Enquanto que nós estamos sempre a ver aparecer dendritos e sinapses, aparecem e desaparecem ao longo de toda a vida. Por isso, se isto servir, se esta nova ideia de neurónio, que explica a minha capacidade de prever, e ele acha que a inteligência está muito ligada a essa capacidade de prediction, de antecipação. Se servir para construirmos uma rede neuronal artificial melhor adaptada, será interessante e pode ser um desafio para os nossos ouvintes e talvez ali para o Vítor Santos, que gosta muito também destas coisas. Fantástico, fantástico, Ernesto. Muito obrigado pela partilha. É sem dúvida um livro, uma boa recomendação. Mas então, passo-te a palavra a ti. Que livro, artigo trouxeste para nós hoje? Não, eu vou aproveitar aqui também a deixa do Ernesto e vou falar sobre o Stuart Russell, que ele já tinha mencionado aqui, que também publicou um livro e tem um centro de investigação, é todo um grupo a trabalhar aqui neste tema. O livro já foi aqui dito, que é o Human Compatible. E eu vou partilhar aqui um artigo que é uma entrevista que fizeram em 2019, em que ele fala o que é que eles estão à procura. Portanto, aqui o tema é mesmo: o AI pode ser um desastre para a humanidade. E portanto, o que é que estes cientistas estão a fazer para começar a discutir estes problemas de consciência, ética, etc., para começar a introduzir aqui os objetivos certos para que estas coisas não possam um dia tentar exterminar, como já foi dito aqui no exemplo do Ex Machina, exterminar quem vai desligar a máquina a seguir. E portanto, num erro qualquer, acabarmos por dizimar a humanidade toda. É um objetivo, não é? Salvarmos a Terra. Certo. É sempre um tema que está muito na voga, principalmente na discussão ética da criação dessa superinteligência, não é? O que é que depois acontece ao ser humano se isso acontecer? Sem dúvida um bom tópico para e já agora, Márcio, agora só para dizer que o Russell, não é? E o Norvig, não é? Portanto, são, digamos, os autores da Bíblia, se é que podemos dizer assim. Tirando a Bíblia portuguesa, que esse é outro autor, não é? Eu digo o Evangelho, é a Bíblia. Estou muito preocupado com você. Mas o Norvig e o Russell, portanto, é muito interessante este livro. Por acaso, quem me recomendou foi o Paulo Novaes. Okay. E é um livro, este do Russell. Mas tem piada porque o Russell e o Norvig são conhecidos por terem pela sua Modern Approach, não é? Que vai na 4ª edição, que saiu este ano, a 4ª edição. Apesar da primeira ter saído há 20 e tal anos atrás. Mas continua Modern. Até mais. Ainda vamos chegar à conclusão que precisamos de criar um Deus para estes algoritmos, que é para eles acreditarem em qualquer coisa. E conseguirem evoluir. Esse era o raciocínio da intencionalidade dos algoritmos. Precisavam ter um objetivo. Muito bom. Bom, eu não tenho vou aqui dizer a minha notícia. Tenho uma notícia um bocadinho mais, não é de nenhum livro, é de um artigo que saiu no Público, que é da comissária Margrethe Vestager, que diz ela: a inteligência artificial pode virar-se contra nós. Portanto, assim, tem havido demasiados casos de preconceito que avisam os algoritmos de IA e o caso de utilização nos quais a discriminação contra mulheres e pessoas pertencentes a minorias. E eu achei interessante esta notícia
porque nós temos vindo a debater isto, esta ideia do machine learning ser bias, porque no fundo a rede neuronal vai aprender aquilo que for, conforme os dados que lhe forem dados. Claro. Mas achei relevante esta notícia porque mostra que esta preocupação já chegou à comunidade europeia. Eu não quero dizer com isto que a comunidade europeia não tenha preocupações com a inteligência artificial. Pelo contrário, tem um grupo muito ativo, inclusive já uma grande preocupação sobre os aspectos éticos, portanto, tem o seu próprio site sobre inteligência artificial, com uma proposta legislativa, não é? Portanto, legislativa de regulamentação, não é? Portanto, em termos europeus. Mas é muito interessante que esta ideia do bias na inteligência artificial seja neste momento uma preocupação da comunidade europeia. E acho que ela tem razão em estar preocupada, porque há muitos exemplos, não é? Que têm, muitos deles péssimos, não é? Do que têm sido as dificuldades de utilização deste tipo de algoritmos de machine learning. Portanto, não podemos ser crentes, demasiadamente crentes. Posso fazer um pequeno comentário? Claro, com certeza, nesta força. O José e o Vítor trouxeram, na essência, a mesma problemática. Isso é importante. Muitas vezes nós falamos, há um acrónimo que é o FAT, Fair, Accountable and Transparent. São as questões que têm que ser justa, tem que prestar contas, se for necessário, tem que ser transparente. Aliás, não falámos sobre isso, a transparência das redes, é outro assunto. É um assunto muito interessante. Interessante, mas a parte da regulamentação é relevante. Eu creio que a questão mencionada pela Margaret é mais fácil de resolver, porque é aquela em que nós temos que lutar contra o enviesamento dos dados. E, portanto, essa tecnicamente, se quisermos, é mais simples de resolver. Agora, há coisas mais complicadas. As novas abordagens, por exemplo, que permitem fazer data augmentation, portanto, sei lá, as GANs, os autoencoders. Nós hoje assistimos, já não há fake news, há deep fake news. Eu consigo fazer vídeos em que há um muito conhecido que é o Obama a discursar com os palavrões à mistura. E não é ele que está a fazer aquilo. Claro. E, portanto, essa questão, portanto, liga-se algo que, não sei se foi neste pedaço de tempo que falámos sobre a Cambridge Analytica. A maneira como nós passamos informação que é falsa, mas que é credível. Claro. Toda a parte de data augmentation, com GANs, por exemplo, nós criamos pessoas, toda a gente diz aquilo é real. E não é. Simplesmente não é. Tem um lado positivo, que, por exemplo, quando eu estou a tentar ensinar uma máquina, a treinar uma máquina, em áreas onde é difícil ter exemplo, eu crio os exemplos artificialmente, não é? A partir de um modelo que foi construído com os dados que têm esse lado positivo, mas depois há todos os problemas que podem surgir. É curioso que a União Europeia, a Comissão e o Parlamento começaram a discutir, e há muitos textos sobre inteligência artificial, sobre a ética, sobre tudo. E a Comissão instou os parlamentares a pensar a atribuição de personalidade jurídica às máquinas inteligentes. Cada um de nós tem personalidade jurídica, portanto eu posso ser preso, condenado, etc. As empresas também aumentou, têm personalidade jurídica, uma empresa pode ser condenada, não pode ir a empresa para a prisão, mas quem a representa poderá ir. E também agora se coloca a questão de saber se um robô ou um programa tem ou não tem personalidade jurídica. Portanto, isso é uma questão que nunca pensaríamos discutir aqui há 30 anos atrás. Completamente. Nós temos novas questões que a IA nos traz, e o conhecimento é diferente, assim a gente tenha consciência dos problemas. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que é um reflexo direto de nós estarmos realmente a partir algumas barreiras que existiam e a criar novas e evoluir. Eu acho que o tema é sem dúvida muito interessante e se calhar até podemos depois um dia voltar a ele só focado exatamente nestes pontos. Olha, só se o Vítor, entretanto, atualizar a pensa, porque senão não sei no mesmo sítio. Ele acredita. Eu estou sempre a atualizar o que penso. É uma característica precisamente da minha rede neuronal. Olha, eu rapidamente não tenho assim. Eu tenho uma notícia que passou-me na minha feed, que eu partilho convosco hoje, sobre o facto. Digo-vos uma coisa, digo-vos uma coisa, seria uma coisa completamente normal que eu clicaria, via a lista e depois nem dava muita importância. Mas gostei bastante deste artigo. Recentemente a Microsoft conseguiu chegar às 100 línguas de tradução.
com as últimas 12 que adicionou esta última semana. Daqui não tem nada de interessante. Só que o artigo tem uma parte que eu não fazia ideia e detalha muito bem o Z-Code, que é a forma como a Microsoft está a fazer transfer learning para chegar às línguas onde não há muito conteúdo. E por isso é que conseguiu chegar tão rapidamente às 100 línguas. O artigo é muito detalhado nesta componente e como eu vos disse, cliquei só para ver quais foram as últimas 12 que foram acrescentadas, só por curiosidade, por mera curiosidade, e depois reparei que o artigo era um bocado longo demais para ter só 12 línguas, e depois fiquei muito agradavelmente surpreendido com toda esta comparação, no fundo, quais são as técnicas que estão a ser utilizadas para dar estes quantum leaps de, temos muitas coisas em inglês no mundo todo, mas depois agora queremos chegar às outras línguas todas, e nomeadamente cobrir o continente africano e os dialetos em África, para os quais não existe efetivamente dataset suficiente para treinar. E a problemática é muito interessante, está muito bem descrita, e eu deixo-vos o link na descrição e acho que vocês vão gostar. Eu pelo menos desconhecia da forma como neste caso nós, no Microsoft, estávamos a usar isto e gostei bastante do artigo. Marco, por acaso, tu até gostas de jogos, estas coisas, isto também não dá para usar uma GAN qualquer e criar novas línguas. Às vezes a malta que anda a fazer filmes e precisa de uma língua nova, precisa de um idioma novo, isso não dá para gerar um novo assim rapidamente também. Por acaso, agora que falas nisso, seria bastante simples hoje em dia, com a tecnologia que existe, de fazer isso. Já inventaram Klingon e as outras coisas todas nos tempos da ficção científica e teve que ser alguém a fazer isso à mão. Hoje em dia não vejo grande dificuldade, até mesmo com intenção. Dizer que queres uma fonética específica ou mais parecida com alguma coisa, isso dava um guidance para qualquer um destes algoritmos conseguir gerar. Por acaso é verdade. É um bom ponto. Fica aqui. Algoritmos para a geração de línguas. Eu acho esta proposta do José é fantástica. Fantástica. Eu não sei se das 12, ou melhor, quase que me atrevo a dizer que uma das 12 novas línguas que foi incorporada foi o mirandês, quase certeza. É tão falada, não é? É tão falada que a Microsoft não podia ficar fora disso. Mas o Marco trouxe uma coisa que, para os crentes, como ouvi, na tecnologia, na ciência, na inteligência artificial, a ideia de transfer learning vai resolver os problemas maiores, isto é, deixar de ter máquinas que são muito dirigidas numa área e podemos começar a fazer coisas. Mas há muitas limitações no transfer learning. O transfer learning, para voltar a uma das 5 tribos do Pedro Domingos, é um pouco por analogia, não é? Estamos a pensar por analogia. Eu vou transferir. Mas normalmente o que se faz é só o pré-treino da extração de características. A gente mete lá a parte da decisão, que é o domínio propriamente dito. Mas as features dependem muito do domínio. Uma coisa é imagens, outra coisa é o som, outra coisa... Portanto, embora pudesse ser interessante eu ter um sistema, por exemplo, que me dá o equivalente em termos de imagem ao som. Isto é, dito de outra maneira, eu ponho uma sonata ou ponho uma música qualquer do Bach e ele vai-me dar um quadro, não sei, do Vermeer ou de outra pessoa. E, portanto, estabelecer essa interação. E devo confessar que há uma aluna do nosso grupo que está a fazer um doutoramento um pouco nisso, na relação entre a música e a imagem e como é que se pode transferir. Isso tem que ser mediado por alguma coisa. Estou-me a lembrar do Shazam, aquela app de detecção ou identificação de músicas, é um algoritmo de computer vision e não um algoritmo de áudio. Ele faz a comparação com base na waveform do áudio que capturou e depois compara com as waveforms das músicas para encontrar o subset. Eu diria como há pouco, é sintaxe sem semântica. Sim, sem dúvida. Sim, completamente. No caso desta aluna do documento, o que vai mediar são as emoções. Isto é, sei lá, uma música que me põe triste, quero um quadro que me põe triste. Portanto, são as emoções que vão fazer isso. Portanto, há um referencial, não é tudo aberto. Ok. Muito interessante. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um obrigado enorme, mais uma vez, por mais uma conversa muito interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi um prazer, como sempre. E muito obrigado ao José António Silva. Obrigado, então. Obrigado, espetacular.
Diverti-me imenso. E claro, um enorme e muito especial obrigado ao nosso ilustre convidado, ao professor Ernesto Costa, que nos trouxe imensa profundidade neste episódio, insights magníficos, uma incrível boa disposição. Por isso, muito obrigado, Ernesto, por uma fantástica participação. Eu agradeço. Além de mais, foi uma honra. E em relação à profundidade, espero não me afogar nela. Muito obrigado também, claro, a quem está desse lado a ouvir-nos, a vocês, porque nossos ouvintes, porque é para vocês que nós construímos este conteúdo. Relembro que o Building the Future está de volta nos dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2022 e que estão todos convidados, porque estão aqui connosco no AI Portugal Podcast, então a inscrever-se gratuitamente usando o código de desconto que está na descrição deste episódio. Não percam esta oportunidade de participar neste grande evento de tecnologia, inovação e transformação digital. O processo é mesmo muito simples. Cliquem no link, 100% de desconto. É só BTF22 AI Podcast, é o código, mas vocês nem sequer precisam de se preocupar. Se clicarem no link é tudo automático. Registrem-se já e vamos então construir um futuro juntos. Claro está também que se têm temas, ideias ou sugestões que gostassem de fazer-nos chegar, também estamos muito disponíveis. É só nos mandar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para os próximos episódios nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.